Bom, então vamos lá. A nossa palestrante, professora doutora Patrícia Helena Carvalho Holanda, psicóloga, mestra e doutora em educação pela Universidade Federal do Ceará e pós-doutora na área de concentração de desenvolvimento profissional docente pelo Programa de Pós-Graduação em Educação na UNB. Cursou o estágio sênior bolsista CAPES, Universidade de Lisboa, investigando o psicanalista, psicopedagogo, psiquiatra João dos Santos. Professora titular em Psicologia da Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará, vinculada à linha de pesquisa História e Educação Comparada, sob sua coordenação. É cadastrada no grupo de pesquisa do CNPq, avaliação curricular certificado pela UFC, possui experiência de ensino e pesquisa nas áreas de educação, psicologia da educação, psicanálise, história das mulheres, atuando com as seguintes temáticas: infância, família, sexualidade, pedagogia terapêutica de João dos Santos, currículo e formação de professores. Na linha História e Educação Comparada, vem desenvolvendo uma pesquisa que tem como objetivo investigar os laços familiares e constituição dos sujeitos à luz da teoria de João dos Santos, nos espaços formais de educação em perspectiva comparada Brasil-Portugal. Foi vice-coordenadora da coleção História da Educação, edições Universidade Federal do Ceará, de 2013 a 2020. Orientadora de uma dissertação de mestrado e 6 teses de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação, na linha História e Educação Comparada. Professora doutora Patrícia conversará conosco hoje sobre educação afetiva, o papel da escola e o papel da família. Professora Patrícia, lhe passo a palavra, sinta-se em casa. Estamos aqui com você. Agradeço imensamente o convite, né? É uma honra estar aqui nesse sábado à tarde, a convite da doutora Fernanda Mizan e da sua equipe, que a sua equipe é incansável, eles providenciam tudo para a gente ficar bem, se sentir bem. E gostaria de, em nome da doutora Paula Santos Lobo e do doutor Luiz Grijó dos Santos, saudar os pesquisadores que estão aqui, os profissionais de saúde mental e de saúde de uma forma geral, os nossos educadores, os nossos professores e os que são apaixonados pela educação e pela infância, né? Porque essa é a nossa profissão, esse é o nosso ofício, esse é o nosso compromisso, né? Nós temos um grande compromisso com a infância, porque a infância é o amanhã. Só existirá amanhã se nós tivermos crianças saudáveis. E isso é uma grande lição que eu aprendi, né? Eu já acreditava nisso, né? Pelos estudos em psicanálise, mas o João dos Santos me mostrou isso com uma grande convicção. Então, eu sempre digo para os meus orientandos e para aonde eu chego, né, que a infância é uma grande prioridade, né? A infância é a sobrevivência da humanidade. Por isso, nós não podemos economizar em educação. Educação é o amanhã. Não existe economia em educação. Eu não quero nem escutar que quando eu estou num canto que dizem que não tem, o governo não tem dinheiro para investir na educação. Né? Começo minha fala colocando isso, porque quando eu falo em educação afetiva, quando a gente fala em papel da escola e papel da família, nós estamos discutindo o nosso futuro como humanidade e o nosso futuro como nação, né? Se a gente fala em termos do Brasil. Por favor, o próximo, né? Eu tenho o próximo slide. Eu começo conversando com vocês, né, falando sobre a importância, né, a definição da educação afetiva, que eu fui buscar nas pesquisas, né? Eu fiz uma pesquisa no Google, fiz uma pesquisa na base do CNPq, nas bases de pesquisa, nos repositórios, e trago uma definição para a educação afetiva. Na literatura, nós encontramos a seguinte definição, que foi uma das que eu encontrei dos trabalhos, e acho que mais ou menos daria para nos orientar aqui. A educação afetiva está correlacionado ao aprendizado sobre como as primeiras emoções
e a descoberta das primeiras virtudes e potencialidades na criança de 0 a 6 anos de idade, período de formação da personalidade, vivenciado não só na família, mas no contexto da creche ou pré-escola, na educação infantil, podem influenciar na formação do caráter e da inteligência emocional. Esse é um trabalho intitulado Educação Afetiva, uma escola para a vida, escrito por uma pesquisadora chamada Les. Então, quando eu recebi o convite, né, e aparece a educação afetiva e aparece o papel da escola e o papel da família, inicialmente eu comecei a pensar em trabalhar pelo papel da família, mas aí depois eu digo, não, eu vou começar pelo contexto e vou pela educação. Motivo pelo qual eu trago aqui para a gente, para compartilhar com os presentes, a Base Nacional Comum Curricular. Porque esse é um documento de caráter normativo e ele vai nortear os nossos currículos e a nossa prática pedagógica junto às escolas de educação infantil e da educação básica como um todo. Aqui eu estou, eu fiz uma opção, né? Eu peço perdão se não estou atendendo a outras pessoas, mas eu fiz uma opção pela infância, porque a infância ela é algo que nos habita o tempo inteiro. Nós somos todo o tempo inteiro habitados por essa criança que nós trazemos no interior, e o qual a gente tem que fazer as pazes, e é essa criança também que vai nos ajudar como professor, como psicólogo, a lidar com os nossos pacientes. Então, nós temos que reconhecer essa criança e entender, de vez em quando ela faz birra, que é para a gente também entender, conseguir ter uma empatia com os outros, né? Que nem sempre nós somos tão fáceis, né? Como a gente pensa. Então, é um documento a Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento de alcance nacional. E ela vai trazendo, né, diretrizes para nós pensarmos os nossos currículos. É importante que quando você vá pensar um currículo, você pense assim, toda vida a teoria do currículo, quando você pensa de uma forma mais crítica, né? Crítica, o Tomás Tadeu, o Flávio Orelha, que são pesquisadores nacionais de currículo, embora tenha sido do século passado, mas não deixa de nos ajudar, ele vai colocar assim: quando você pensa em educação, você faz a primeira pergunta que você faz, quando eu vou montar um currículo, que sujeito é que eu quero formar, para que sociedade é que eu quero formar? Isso vai definir o modo como eu vou pensar a metodologia, como eu vou escolher o conteúdo e como é que eu vou pensar a estruturação, né? Tanto na escola, quanto com os pais e o nosso principal foco, que é o nosso aluno. Então, eu penso na Base Nacional Comum Curricular, né, como um guia porque ela apresenta mudança significativa para os nossos sistemas educacionais, que vão impactar nos nossos currículos. Eu fiz uma opção aqui para a gente, como eu já disse, pensar no currículo, motivo pelo qual eu vou apresentar para vocês um quadro para a gente pensar junto. Pode ser o próximo? Pronto. Então, a BNCC, né, que é a Base Nacional Curriculares, que é a sigla, a BNCC, ela assegura 6 direitos básicos de aprendizagem e desenvolvimento. Porque na psicologia existe uma pequena diferença entre aprendizagem e desenvolvimento, né, com a gente que estudou psicologia. Então, quando ele vai assegurar os seguintes direitos, que é conviver, brincar,
participar, explorar, expressar, conhecer-se. Então, eles pautaram, né, esses 6 direitos para ser contemplados, para nós pensarmos os nossos currículos e a nossa relação com os nossos alunos, porque nós não podemos pensar que o currículo ele ocorre fora de uma relação, porque senão ele seria morto. Porque o currículo, quando eu penso no currículo, ele tem 4 níveis, o currículo, que é o documento prescritivo, onde eu vou me basear num documento como esse, mas tem a percepção do professor, como é que o professor percebe esse currículo, mas tem a vivência, né? Essa vivência que eu tenho enquanto experiência, que é o aluno, como é que ele vivencia, como é que é o nível experiencial e vivencial. E tem um outro nível que é muito importante, ele não é menos importante, porque é o currículo oculto, onde vai estar nossas ideologias, onde é que vai estar as nossas verdades. E, como estudiosa da psicanálise, eu não poderia dizer que sempre aquilo que não é dito é o que mais me preocupa. Então, nós temos que pensar nesses aspectos. E, quando a gente olha para esse documento, eu escolhi esse primeiro campo, que é o eu e o outro, e o nós, porque tem outro campo, que é corpo, gesto e movimento, tem traços, o terceiro é traço, som, cores e forma, o quarto é escuta, fala, pensamento e imaginação, o quinto é espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Mas, para o objetivo de pensar uma educação afetiva, eu estou me atendo nesse primeiro campo de experiência intitulado o eu, o outro e o nós. Porque aqui deixa claro como a gente pensar a criança como ser social que se constrói a partir das interações que ela estabelece com os outros. E é nas interações e nas relações que se estabelece um ambiente social que a criança tem a oportunidade de conhecer o outro e a si, desenvolvendo conceitos indispensáveis para seu aprendizado de desenvolvimento e aprendizagem posterior. Então, você vê que no início da explicação é utilizada a expressão sentir, também como resultado da interação, do processo de interação da criança, que ela se constitui seu modo de sentir a partir do ambiente que ela se insere e a partir da relação que ela tem com os outros. Nesse momento, diante desse quadro porque isso aqui são os objetivos, né, de aprendizagem, eu vou convidar o João dos Santos para entrar aqui, né, para participar com a gente desse momento. E, em seguida, eu também vou trazendo outros autores que fazem parte do pensamento psicopedagógico do João dos Santos e também dos nossos conhecimentos, dos nossos estudos como psicólogo, como Piaget, como Vallon, né, e como o Gesell e o Freud também, que não poderia deixar de estar aqui, que nós entendemos que a educação, o nosso psiquismo, né, a partir do que nós estudamos sobre o João dos Santos, ele tem uma psicologia que é da cognição e do afeto. Então, a gente traz o João dos Santos porque ele fala algo assim que eu estava estudando para fazer essa palestra, que eu adorei. Ele disse assim: a criança só aprende se primeiro sentir. E o sentir refere-se a tudo que é atividade emocional, jogo, pintura ou canto. A emoção está na base de toda a aprendizagem. A criança aprende quando seu interesse é suscitado afetivamente ou sentimentalmente pelos problemas. Aprende a falar porque a mãe lhe fala. Aprende a servir do lápis porque vê os adultos servirem-se dele. Pinta porque a cor e a descoberta da cor e a descoberta da forma
a coloca em contato com os outros e com o meio, porque essas atividades emocionam. É necessário que os educadores ajudem, aqui vai para a prática pedagógica dos professores, é necessário que os educadores ajudem a descobrir os elos entre a linguagem das emoções e a linguagem verbal racionalizante que os adultos utilizam. É necessário que a escola admita que a aprendizagem não pode ser exclusivamente racional, porque a razão tem geneticamente um ponto de partida emocional. O João dos Santos sempre está nos lembrando o papel da mãe. Como, né, é a partir do meu contato, do contato que a criança tem com a mãe, a partir desses contatos que nós tivemos, é que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque teve uma pessoa que nos significou como sujeito. Eu sempre brinco com meus alunos, eu digo, vocês só estão aqui porque a mãe de vocês disse que coisinha bonitinha. Todo bebê, quando nasce, tem cara de joelho e a mãe consegue ver os traços da família inteira no bebê, né? Ela diz, olha, franze a testa como pai, olha aí, ele fica impaciente como avô. E ela vai nomeando essa criança e vai, né, fazendo todo o processo de subjetivação. Então, é um contraponto que ele faz a essa preocupação obsessiva que se tem de informar o aluno, que chega a ser uma saturação informativa, que coloca em segundo plano a nossa relação. Porque aqui o que a gente está fazendo, né, um contraponto é entre quantidade e qualidade. Qual é a minha qualidade da minha relação, é que vai abrir, né? Porque os pais também ocupam, os professores ocupam junto à criança um lugar que também é ocupado pelos pais, porque o professor, ele coloca limite na vida do aluno. Se eu fosse falar numa linguagem psicanalítica, ele coloca limites na vida pulsional, ou seja, o professor estabelece regras. O professor diz que você pode fazer uma coisa, se não pode outra, quem é que pode ir para o recreio, quem não pode, quem é que pode... Então, nisso ele está, né, fazendo toda uma administração da vida da criança e lhe colocando possibilidades. Então, o que a gente precisa, sobretudo na educação infantil, é preservar o relacional. É essa economia do sentimento que ajuda tanto a aprender como crescer e almejar uma possível autonomia. Então, passando aqui a exploração desse slide, a gente vê o quarto slide, que vamos trabalhar com pressuposto. A gente parte do pressuposto que, para alcançar uma educação afetiva, devemos contemplar os aspectos da vida familiar e escolar através do cotidiano dos pais e professores para construir e reconstruir o conhecimento, levando em conta a dimensão cognitiva e a subjetividade da criança. Nós não podemos esquecer que quando uma criança vai para a escola é a instituição que tem um grande papel na nossa sociedade. Então, você ter sucesso na escola é como se tivesse dizendo assim que no futuro você seria uma pessoa bem-sucedida. É um investimento que vai ter, né? Os pais ficam felizes quando isso acontece. Muito embora hoje, eu estava trabalhando um texto de infância que diz assim, né? A preocupação é que já não tem tanto esse investimento, essa perspectiva de futuro da criança. E nós temos que apostar nessa perspectiva de futuro. Eu tenho um livro que é De que sofrem as crianças hoje, que a gente já vê, é uma pesquisa de doutorado que a gente vai vendo que tem uma diminuição nesse investimento dos pais, porque hoje é um dado que a gente começa a trabalhar aqui também,
Existe um grande narcisismo, assim, é uma síndrome que todo mundo é adolescente, a gente está quase, diminuiu a infância, e aí aumentou a adolescência e a idade adulta, o pessoal quase feliz, mas todo mundo se comportando como adolescente, em novas experiências, e falta para as crianças referências de pessoas que ocupam esse lugar do adulto. O adulto é tranquilo, o adulto ele sabe o que é que ele quer, o adulto ele sabe se situar, mas as pessoas vivem em busca de uma satisfação que é inesgotável. Né? Eu tenho que ter o melhor carro, e sempre está fora. Isso o neoliberalismo faz com muita propriedade, né? O capitalismo você sempre tem que comprar mais, o que é mais caro, vale sempre o que está fora de mim. Então, essa dimensão, nesse cenário que a gente vem colocando, né, as bases desse nosso pressuposto, e a gente vai aprofundar agora mais alguns aspectos que eu tenho certeza que tem algumas pessoas aí que teriam contribuições a fazer. Então, vamos para o slide 5. Eu vou voltar aqui, voltando para conversar com o João dos Santos. Eu não apresentei o João dos Santos, porque eu acho que tem algumas pessoas que não conhecem o João dos Santos. Eu vou fazer um pequeno adendo. O João dos Santos é um psicanalista, um pedopsiquiatra, que para nós aqui no Brasil é quem trabalha com psiquiatria infantil. Ele é um pedagogo, ele fez licenciatura em educação física, fez medicina, fez uma formação na França, uma formação em psicanálise na França, e é um grande intelectual português que teve e tem até hoje um grande papel na saúde mental, porque ele deixou, né, seu legado em mais de 10 instituições espalhadas em Lisboa. Se eu estiver errando, depois vocês me dizem, o Luiz, Paulo, corrige. E essas instituições, elas continuam até hoje, têm um grande papel de importância junto às escolas na prevenção e também cuidando de crianças que têm dificuldades na aprendizagem. Além disso, ele teve um grande papel como formador, porque ele é um dos introdutores da psicanálise, e ele forma também vários psicanalistas como supervisor e também criando a instituição destinada à formação dos psicanalistas, que eu acho que é a Associação Portuguesa de Psicanálise, e nós vamos ter também a presença dele em vários setores, não só no consultório, não só nas escolas, porque esse, para mim, é muito importante ter um psicanalista que vá para a escola, porque isso é atuar em prevenção, né? A escola entender por que as crianças não estão com dificuldades na aprendizagem, atender porque as crianças são hiperativas, atender porque as crianças lidam com tantas ansiedades. Isso é muito importante. E apoiar os pais e trabalhar de uma forma integrada. Então, João dos Santos quando o sujeito, né, da obra do João dos Santos é a criança. E ele vai nos falar dessa criança, nos colocando alguma coisa que, para nós lidarmos enquanto educadores, e aqui eu estou puxando muito para a questão também dos professores e dos psicólogos, dos profissionais de saúde mental, o pessoal do TO, da terapia ocupacional, que seja fisioterapeutas, que trabalham com crianças em idade escolar e que estão na escola, para chamar a atenção para o seguinte aspecto. As crianças que vivem, ele vai dizer, em bairros miseráveis, né, que nos nossos bairros aqui que a gente tem, nas favelas, nos bairros populares, em famílias com nível cultural abaixo da alfabetização, deveriam ter
prioridade de acesso à creche e à educação infantil e ensino público. Mas, para mim, a existência da educação infantil, escola, que eles chamam lá pré-primária, que é a nossa escola da educação infantil, só faz sentido se ela for um centro de recolha de dados sobre o que é cultura, como se integra, sendo a cultura, basicamente, o sistema de relação entre as pessoas numa dada comunidade. Os hábitos sociais, mesmo a anti-higiene, as formas de comunicação, mesmo o calão, as manifestações artísticas, mesmo que sejam os grafites na parede, e a gaita de beiços, né, que é muito usada em Portugal. As atividades tradicionais têm de ser vividas, sentidas e apreciadas sem preconceitos. Em particular, na escola infantil e nas séries iniciais do ensino, assim que para a gente, do ensino fundamental. Só quando os educadores e a escola conhecerem o sistema de relação das pessoas do bairro popular ou da favela ou de classe média, souberem como as pessoas comunicam e falam, como as crianças lidam com as proteções e abandonos, veja aqui, proteção e abandono, porque existe, né, um ponto assim, que as crianças de classe muito pobres, elas vivem abandonadas, mas também as crianças que têm pais muito ricos, com muito a fazer, elas também vivem abandonadas. Elas vivem uma grande solidão, entregue na mão de especialistas, ou das babás, né? Elas ficam, pouco tem relação com os pais. Só quando os educadores e a escola conhecerem o sistema de relação das pessoas do bairro ou da favela, ou de classe média, souberem como as pessoas comunicam e falam, como as crianças lidam com as suas proteções ou abandonos, observarem como se compensam como das suas carências e o que fazem das suas gratificações, só então é possível aos educadores saber o que as crianças sabem. Porque na educação infantil, como na fase inicial da aprendizagem escolar, o mais importante não é ensinar, mas aprender com a criança qual é o seu saber. O mais importante não é ensinar, mas não é, desculpe, não é aprender, mas aprender com a criança qual é o seu saber, para poder mostrar-lhe como se fala e registra o seu saber. Só assim é possível um educador ou professor fazer coincidir a sua cultura e conhecimento acadêmico com a cultura da criança e a do seu meio social. Ou seja, eu tenho que ir ao encontro da criança, não de encontro com a criança. Essa, né, é a grande chave que o João dos Santos, né, a gente conseguir estabelecer uma relação, porque a educação infantil ela é muito mais relacional. Se você consegue fazer isso, você consegue, depois que a criança aprenda, com muita mais facilidade. Por favor, o slide 6. E aí ele reitera dizendo que a educação, ela esse é o 7. O anterior, por favor. Ele disse que a base de toda a educação é a livre experiência, né? Sem a qual é possível chegar à utilização de vários instrumentos da linguagem, da cultura, da linguagem, que permite a aprendizagem do racional. Então, outra vez, ele vai dizer que nós precisamos do confronto, desse confronto de vivência dos nossos alunos, de vivência das nossas crianças. E essas vivências, nós também temos que trazer as nossas vivências como pessoa, a vivência do educando e a vivência do professor que nós pretendemos ser. Aí sim, aí a gente vai ter, né, um equilíbrio na nossa relação, em busca, né, de desenvolver uma educação afetiva, como considerando tanto essa dimensão
racional, né, da cognição e dos afetos. O próximo. Outra questão, né, quando a gente traz aqui as ideias psicopedagógicas e diz assim que ele propõe, né, uma psicologia do afeto, da cognição e da sociabilidade, é justamente colocando que o comportamento humano ele é determinado principalmente por forças inconscientes e das relações dos indivíduos com outros indivíduos. Então, nós temos que entender que na aprendizagem, né, que na aprendizagem da criança, e quando ela está no ambiente infantil e no ambiente familiar, é onde ela vai desenvolver a formação da sua personalidade. Mas essa formação da sua personalidade tem as bases dialéticas. E as bases dialéticas é consciente e inconsciente. E isso forma é o único processo consciente e inconsciente, ou seja, a racionalidade e a irracionalidade. Então, a gente não pode ver isso como incompatibilidade, a gente tem que ver que são processos que nos habitam. E trazer isso também, né, como o ensino ele é relacional, eu também entender esses meus processos para conseguir me colocar no lugar da criança, né, do aluno. Então, quando a gente vai aqui para as ideias psicopedagógicas, nós vamos ter, né, a presença de Piaget. Por que é que se traz Piaget vendo nessa educação também afetiva? Próximo slide, por gentileza. Piaget, ele é um pioneiro, assim como, né, como João Santos, como Vallon, como Gesell. Ele é um pioneiro no campo da psicologia infantil. Mas ele tem uma cultura que vai permitir trabalhar numa dimensão genética que é absolutamente nova, porque Piaget ele trabalha interagindo com a criança e estudando a criança no seu processo de raciocínio. É mais no sentido de entender a sua lógica e a formação da sua inteligência. Então, Piaget se preocupa assim, como é que a criança sai do sensório motor, que é o primeiro estágio do desenvolvimento, né? Vamos lembrar que é sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. Como é que ele sai de um estágio que é sensação, que é o motor, que ele pensa quando ele age sobre o objeto, e vai para uma inteligência muito sofisticada. Então, assim como Freud se preocupava com a origem das emoções, o Piaget vai se preocupar com a inteligência. E ele é considerado um cognitivista, a inteligência é muito relacionada à cognição, porque ele também está voltado não só para essa lógica, mas ele está voltado para esses processos mentais superiores, que é a atenção, a percepção, a memória, a motivação. O próximo, por favor. Então, saindo de Piaget, a gente também vai ter a contribuição de Vallon para nos mostrar como, né, como essa abordagem vai nessa origem das emoções. E o interessante do Vallon é porque ele faz uma psicologia da pessoa completa, né, que ele envolve o aspecto motor, ele envolve o aspecto cognitivo, ele envolve as emoções, e ele vai sempre, né, se preocupar em dizer para a gente que a gente tem que ter seria assim, uma paciência, porque ele não, de vez em quando, a criança não sai no desenvolvimento que ela seja linear. Vez por outra, ele precisa retornar, né, para fazer uma reformulação.
Então, nós vamos lidar também com as idas e vindas das crianças. E essa é uma é muito interessante ver isso, porque ele não traz isso como se fosse um atraso no desenvolvimento, como se fosse uma perda. Ele vê isso como uma possibilidade de superação. E ele diz que o desenvolvimento mesmo é marcado por crise, por conflitos, e que provoca uma modificação, uma nova estruturação das estruturas mentais. Eu estou frisando isso aqui porque eu vejo a escola muito preocupada com o desempenho, com a nota. Você mede a criança pela nota, né? Os pais. Uma vez eu fui dar uma palestra numa escola, quando eu cheguei, fui adentrando a escola, tinha uma avó sentada com a criança, e uma criança por volta de uns 8 a 9 anos, ela chorava copiosamente porque tirou uma nota que era um 7, que não é uma nota tão ruim assim. Aqui seria mais ou menos uma média, mas essa criança, ela chorava como se não tivesse uma reparação. Então, eu acho que muitas vezes pressionam, né? As crianças são muito pressionadas a ter um desempenho que muitas vezes elas não dão conta, é muito pesado para elas. Vamos para o próximo. Como é que está meu tempo, Fernanda, doutora Fernanda? Estou dentro do tempo? Temos tempo, pode ficar tranquilo. Tá bom. Pode seguir. Então, outros teóricos que influenciaram, né, João dos Santos, e também influenciam a nossa formação como educadores e como psicólogos e profissionais da saúde mental, um dos pioneiros é chamado Gesell. O Gesell é um médico, ele é um psicólogo, ele trabalhava como professor de filosofia, ele é um americano, e ele vai se preocupar com a originalidade da escola. Por que é importante a gente conhecer esse teórico? Porque ele é um maturacionista e ele entende que o desenvolvimento é um desdobramento natural do plano biológico e da teoria etológica. Para ele, muito dos comportamentos da criança é voltado para a adaptação, visando sobreviver. Mas ele chama atenção para uma coisa, para um ponto que é muito interessante, é que ele diz que a maturação não pode ocorrer normalmente se as condições afetivas, ou seja, né, não forem benéficas, ou seja, se essa criança não se sentir amparada, essa criança não pode ter um desenvolvimento como é o esperado. Se as funções nervosas podem maturar, atingir o grau de maturação predito, ficarão sem resultante se nada estimular a criança a usá-la. Então, por outro lado, é malogrado que se ensine uma criança que não seja capaz de aprender, arriscando-nos a forçá-lo a dificuldade excessiva que pode apresentar como consequência perturbações duradouras. Então, a gente tem que também respeitar, né, esse ritmo da criança. Por favor, próximo, que nós estamos indo agora para Freud, né? Aí nós nos deparamos com Freud. Freud é um autor que instiga muito até hoje, as pessoas falam muitas, ou amam ou odeiam, é um autor que nos desafia. E o Freud, ele veio para cá, né, não só por ele basear a teoria do João dos Santos, porque agora nós vamos adentrar mais na questão da família, né? Mas porque também Freud, ele vai nos colocar a psicanálise, né? Quando ele entra com a psicanálise, ele vai evidenciar esse declínio do patriarcalismo, que vai coincidir com o surgimento da psicanálise, e com o problema colocado pelas histéricas, que são as mulheres em crises com as suas identidades. Então, quando entra, né, Freud é conhecido, tem um filósofo chamado Garcia Rosa, ele diz assim, que Freud
ele coloca o feminino na cena social, como também a Regina Neri, na tese dela de doutorado, coloca, né? O Freud dá voz às mulheres. E o Rosa, ele é mais comedido, diz que Freud provoca uma ferida narcísica na sociedade quando ele coloca essa dimensão do inconsciente e vai dizendo que a gente não tem tanto controle assim. E é uma ferida narcísica porque vinha, né, o iluminismo vinha achando que a razão era tudo. Então, a gente vai ver os racionalistas como Descartes dizendo penso, logo existo, e vem Lacan para dizer penso onde não sou, sou onde não penso. Isso provoca uma ferida narcísica em ao dizer assim, olha, você não tem controle sobre tudo. E também causa um outro, né, causa um outro desconforto, porque ele vai dizer, quando ele dá voz à mulher, ele coloca também que nem tudo é tão cartesiano assim, porque a mulher, ela não é previsível. Então, a mulher, por isso que a mulher vai ser, como a mulher é mais sinuosa, ela vai ser comparada até à serpente, né? Culpa até a Eva, etc. Então, nós vamos ser tidas como a mulher não é tão previsível assim, e vai trazer um discurso feminista, né? Esse discurso feminista, né? Que vai ter na virada do século XIX para o século XX, e a psicanálise, a emergência da psicanálise, ela faz uma interrogação, ela vai se interrogando justamente sobre o mundo feminino e a questão concernente à diferença sexual, né? Essa é uma das questões que é colocada pela Neri na obra dela, a Psicanálise do Feminino, o Horizonte da Modernidade, vai dizer que a modernidade vai trazer essa questão para a gente. Mas falando, né, por favor, pode avançar para o outro, né? Quando a gente vai falando para o próximo estágio. Então, quando a gente está falando isso, a gente também está falando nas famílias, né? Que famílias é que nós teremos que não seja mais a mulher no espaço doméstico, né? Que ela não seja, que ela esteja ali, não seja mais, né, a meiga e recatada do lar, e a mulher diz, eu vou sair desse espaço, eu quero ter também um papel mais ativo nessa sociedade. Então, a gente vai, né, sai dessa família que era extensa, essa família patriarcal, e nós vamos passar para a família burguesa, que é a família, nessa família que é mais pai, mãe, filho, e a família deixa de ter aquela família que tinha, né, muitos parentes próximos, e as pessoas passam a viver nas grandes cidades, com famílias pequenas, e os casais tendo que dar conta dessa função de pai e mãe, que é muito exigente. Então, o Freud, ele fez essa escuta desse mal-estar do feminino e funda a psicanálise, né? Ao dar crédito ouvido a essa histeria como portadora de uma que subverte a racionalidade filosófica e científica na época. E é claro que isso vai nos impactar. Então, assim, quando Freud fala, né, tem uma remissão no Édipo, né, que tem aqui, o Freud falou no Édipo, porque tem muitas, eu venho até trazendo, eu estou tendo cuidado agora, quando eu estou falando sobre Édipo, é porque as pessoas levam as coisas muito ao pé da letra, né? E quando Freud traz o Édipo, ele estava referindo-se à tragédia grega, que indicou como referência mítica. Quando Freud introduziu a questão do mito do Édipo, na teoria psicanalítica, ele pretende estabelecer pontos de referência do inconsciente. Portanto, de uma parte do funcionamento mental, que é muito difícil de abordagem, que ocorre muito mais, né,
nas terapias. A forma como os psicanalistas se apercebem do Édipo no discurso da psicanálise não tem a ver com fatos concretos da vida real de cada pessoa, mas apenas com sentimentos que afloram na consciência em momentos privilegiados das relações do analisando com o analista. Então, é importante a gente colocar isso, porque as pessoas, às vezes, não colocam as coisas muito ao pé da letra, né? Assim, quando vê a história do mito. O próximo, por favor. Então, o João dos Santos ele passa de 1946 a 1950 na França. E ele acompanha todas essas discussões, né? Vive um pós-guerra, trabalha em instituições onde vai encontrar crianças abandonadas, crianças que perderam pais, crianças numa situação de trauma, e que necessitam, né, essas crianças que necessitam de um apoio, e o Estado francês cria instituições para dar suporte, mas isso faz com que a obra do João dos Santos, você faça, dá para perceber que ele compreendeu que a família passava por uma mudança social, e isso é uma contribuição da história social que ele traz, porque é importante você saber que na segunda metade do século XX, né, estava se colocando a questão em relação à mulher com a maternidade. Aparecem os anticoncepcionais, né? E a necessidade de pensar a educação da criança como uma tarefa de... Aí ele coloca, olha, é legal que a gente pense a educação da criança como uma tarefa de toda a sociedade. Aí ele traz um conceito que eu gosto muito e que eu tenho usado muito quando toca nessa questão sobre família, é o conceito de família alargada, porque ele vai dizer que, quando ele diz que é tarefa de toda a sociedade, ele leva às últimas consequências, né? Ele leva às últimas consequências dizendo que tem que ter instituições, que nós temos que dar espaço para os pais, propõe uma escola de pais, porque nós vivemos numa situação hoje de muita complexidade. As coisas não estão mais determinadas. Eu fico olhando a angústia dos jovens quando você diz assim para o jovem assim, você pode ser o que quiser. Aí eu posso ser o que eu quiser? É muito diferente de você pensar de um jovem que, na Idade Média, que ele nasceu, tinha as caixas, mas ele nasceu nobre, ele ia ser nobre até o final da vida. Se ele fosse o filho do ferreiro, ele tinha ali uma profissão e ele iria ser, ali estava o percurso dele. Aí você diz, mas ele não tinha a possibilidade de mudança, né? Essa escolher também provoca angústia. E escolher numa sociedade que diz que você pode ser o que quiser, e existe uma questão econômica que te põe o pé no freio, o pé no freio é tão forte que você bate a testa no para-brisa do carro e fica atordoado. Como é que eu digo, né, para o meu aluno que entra de cota que ele tem as mesmas possibilidades de outros alunos que tiveram mais garantias para a sua formação? Eles têm que fazer uma superação que é muito maior. E não é justo, né, você dizer que uma sociedade, essa sociedade, que é do querer, é poder e do sucesso a qualquer preço, você está colocando isso para as pessoas e muitas vezes isso chega na educação infantil. Você olha para a criança e diz, você vai ser o que você quiser. Né? Como? É como se eu estivesse numa corrida, né? Um passo bem na frente, lá atrás, até a gente alcançar. É quase que impossível isso. Então, eu acho que essa questão nós temos que pensar, porque é uma tarefa de toda a sociedade. E como é que nós vamos dar direitos para todos? Pelo menos fazer isso de uma forma mais equilibrada. O próximo, por favor. Aí também tem outra questão que vai, né, quando a gente pensa em educação afetiva, né? Aí vamos pensar
fatores da escola e os fatores familiares, hoje nós vivemos na história social uma família moderna, que é do século XX e do XXI, onde nós nos separamos, nós nos casamos, nos separamos, construímos outras famílias. Então, nós temos as famílias construídas, reconstruídas, nós temos as famílias homoafetivas, e nós vamos ter famílias monoparentais, vários exemplos de família. Então, esses novos arranjos familiares, a gente vai ter que trabalhar isso no sentido, né, da escola saber lidar com isso aí. Né? E nós também, como os pais, também entendemos essa complexidade e como profissionais de saúde mental, da educação, nós temos que entender o nível dessa complexidade para poder lidar com essas crianças, né? E com nós mesmos. O próximo. Então, assim, eu pensei e estive pensando hoje e gostaria de colocar para os presentes uma problematização, né? A escola de hoje, o que cabe a elas no papel de educadoras? O que cabe o Estado fazer? Como lidam com as famílias desfeitas, as crianças perdidas em suas emoções? Que responsabilidade, né? Aqui está cobrindo um pouquinho meu slide, quem estiver vendo todo, que responsabilidade deve ter a comunicação social diante da mudança de papéis de homens, né, e de mulheres em nossa sociedade? Já foi, já consegui. Então, são essas, né, eu coloco aqui, né, para a gente pensar, eu acho que isso, eu venho refletindo muito sobre isso, sabe, assim, através das pesquisas que a gente realiza, através de acompanhar mesmo as pessoas em sala de aula. Isso tudo nos dá elementos para a gente pensar. E nós não podemos deixar de pensar que a gente tem uma pandemia aí, que ela ainda não foi embora, e que isso provoca muita ansiedade. É como se você tivesse o tempo todo com uma espada na sua cabeça, sem você saber quanto tempo você tem. Quanto tempo de vida você tem, porque existe uma pandemia que nos ronda, né? Tem vacina, não tem vacina? Vacina, não vacina, né? Como é que vai ser? Então, nós temos esses elementos também aqui para ser pensado. Isso aí eu gostaria de colocar para os presentes. E tem um próximo slide. Eu trago aqui, né, assim, algumas pistas que do estudo do João dos Santos, se ele não teria a possibilidade de nos oferecer algumas ferramentas para a gente entender essas crises, né? Porque ele trabalhou com muitas situações difíceis, e eu acho que hoje nós vivemos uma situação de trauma, né? O Birman é um psicanalista que ele fez um livro falando sobre o trauma da pandemia, e ele vai colocando como o nosso psiquismo também reage a esse tipo de situação, né? De insegurança total. Então, como é que a gente vai lidar? Eu acho que a gente também precisa pensar nisso. Então, é outra questão, outro questionamento, e vamos para o próximo. O próximo, né, volta à indagação, né, porque João dos Santos insistia tanto em chamar a atenção para o fato de que a educação na infância é tarefa de todos, família, grupos sociais, instituição, né, e eu acho que a gente tem que levar essas questões também para pensar, e pensar
nessas experiências que ele apresentou, que ele tratou essas crianças com desorganização cognitiva, com essas mudanças do século XX, no século XXI, nós temos que repensar também, nos repensar como educadores, esse desafio de trabalhar com novas tecnologias, esse desafio de se vamos, né, também desafios que do meio ambiente, nós vamos trabalhar por um planeta, né, educar essas pessoas para serem mais conscientes, né, da nossa casa, do nosso planeta, e nós temos esse compromisso, e também nós, né, nos comprometemos em dar exemplo, porque outro aspecto que é muito interessante do João dos Santos, que ele corta na própria carne, ele diz, não adianta só dizer faz, não, eu também tenho que fazer. Educação se dá por exemplo, não eu dizer faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, nós temos que trabalhar nessa possibilidade de sempre a gente ir dando o exemplo, né? E sempre estar também nos olhando para saber onde é que nós estamos com responsabilidade, né? Não tem, eu acho que nesse momento que a gente vive, na nossa sociedade, não tem tempo para a gente achar que pode esperar e que as coisas podem mudarem se a gente ser mais ativo, se a gente ser mais comprometido e se a gente mesmo se posicionar, né? Ser mais proativo. Termina aqui a minha fala, né? O próximo slide eu deixo aqui os meus contatos, né? Termina aqui a minha fala, agradeço imensamente a audiência, a escuta de vocês, com tanta paciência, por ouvir essas reflexões e essas opiniões também, e espero, de certa forma, ter contribuído. Se deixei o pessoal inquieto, eu já fico muito satisfeita. Obrigada. Professora Patrícia, que delícia te ouvir. Deixou muito inquieto. A sua palestra, ela traz provocações, né? Ela traz, assim, você traz uma fala nos convocando para assumir o nosso papel enquanto responsabilidade social, né, nesse mundo. Nós todos, enquanto sociedade, precisamos pensar nessa criança que está sendo educada, cuidada, que está crescendo, né? O que nós esperamos dessa escola? O que nós esperamos deste Estado? E de que forma que nós contribuímos enquanto grupo social, enquanto profissionais, né? Enquanto família, enquanto pais. Me vejo aqui enquanto mãe. Estava assistindo aqui, você ouvindo, e aí, quando você fala, não adianta eu falar, faça, né? E a criança precisa do exemplo. Isso é tão real, isso é tão importante de ser repetido, né? Para nos convocar para esse papel de responsabilidade, né? Então, eu acredito que quando a gente vem falando, né, o papel da escola e o papel da família, a gente precisa dessa provocação, né, de pensar mesmo, será que eu cumpro com o meu papel, né, enquanto família, enquanto profissional, e não no sentido de se culpar, não, mas de encontrar estratégias. E aí você vem falando das ferramentas, né, João dos Santos nos ajudaria neste momento, pandêmico, pós-pandêmico, difícil porque está chegando uma nova onda, a gente não sabe o que vem do futuro, né, é uma incerteza tão grande, incerteza que nós sempre tivemos e talvez nunca pensamos como estamos pensando hoje, né? Porque que certeza temos do amanhã? A gente acorda e dorme, né, com a certeza de que o amanhã chegará. E a pandemia trouxe essa fragilidade para nós de uma forma tão escancarada, né? Então, assim, obrigada pela sua fala, obrigada por essa provocação. Eu acho que esses ambientes científicos, né, de um congresso em que as pessoas estão aqui nos ouvindo, a gente pode, né, falar dessa provocação, falar dessa inquietação e deixar ali a sementinha, para os pensantes estarem ali também quietos.
Eu estou aqui com muita inquietação, com muita vontade de ler mais. Muito obrigada, super agradeço. Eu que agradeço, Fernanda. Estou lhe devendo mandar os livros, né? Já disse para o doutor Luiz que eu vou mandar o livro para você da Casa da Praia e vou mandar o da Pedagogia Terapêutica. Muito obrigada. Quero ler todos. Nossa, quero dedicar essa leitura, porque assim, quando eu conheci a obra, né, um pouquinho da obra de João dos Santos, que foi no Congresso, no primeiro Congresso Nacional de Educação, com os congressistas inscrevendo trabalho, eu falei, gente, eu preciso ler sobre o João dos Santos, né, para a gente poder avaliar esse trabalho, vamos conhecer um pouquinho mais. E nos encantamos. Nos encantamos. E aí tivemos a oportunidade de conhecer o doutor Luiz dos Santos, na Guizó dos Santos. Nossa, estamos encantados. Acho que ainda precisamos repetir, Obrigada. ouvir mais sobre o João dos Santos, né? Precisamos repetir essa dose e aprender mais. Muito obrigada. Júnior, você quer falar? Quer? Peraí, que eu vou passar... Não? A Júnior preparou surpresa aqui para o final. Gente, ela está aqui toda inquieta. Eu estou vendo ela preparando. Pessoal, alguém tem algum questionamento? Alguma pergunta? Algum apontamento? Está todo mundo inquieto como eu? Não? Então tá bom. Então tá bom. Professora Patrícia, a sua palestra ela veio assim fechar com chave de ouro o nosso congresso. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada por tudo. Júnior, ele passa a palavra para poder falar sobre o que temos agora de surpresa. Boa tarde, gente. Professora Patrícia, muito obrigada, viu, pela sua Obrigada. participação. Fiquei muito mexida. Você já começa com um impacto, né? Assim, quando você já entra falando da infância ser o nosso amanhã, a gente já se olhou assim, nossa, ela já chegou puxando a nossa responsabilidade, né? O quanto nós, enquanto profissionais e também, quem sabe, alguns pais, né, aqui presentes, temos essa responsabilidade de educar, né? E o quanto a educação é uma tarefa difícil, né? Uma tarefa difícil nessas duas vias, tanto quando a gente pega a responsabilidade de paternidade, maternidade, quanto também quando ela entra na via da profissão, né? Quando a gente entra também no papel de educador dentro da área profissional. Então, sua palestra ela é muito rica, a gente se olhou aqui várias vezes, ficava anotando, fazendo nossas reflexões aqui, então só agradecer mesmo pela sua presença, a presença do professor Luiz Grigió, que mais uma vez está presente conosco, professora Paula, também já tivemos oportunidade, então agradecer vocês mais uma vez pela presença, tá bom? Muito obrigada, Júnior, pelas palavras, viu?